Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu saúdo a todos os nossos irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa é de responsabilidade do Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. No programa de hoje, nós gostaríamos de conversar sobre um assunto muito importante, muito interessante, né? Casamento em tempos líquidos. Eu não sei se você já ouviu falar alguma coisa sobre este assunto. Casamentos líquidos, né? Em tempos líquidos, né? É o assunto do programa de hoje. Fique conosco, nós vamos ao nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Hoje nós vamos tratar do assunto bem interessante, né? Casamento em tempos líquidos. É um assunto que estamos vivenciando nos dias de hoje, né? E nós vamos falar sobre esse assunto. E antes, como base para a nossa conversa, eu gostaria de ler um versículo lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, né? Uma passagem bem conhecida, né? E diz assim, 2:24, né? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa é a passagem bíblica que nós escolhemos para nós conversarmos sobre casamento em tempos líquidos, né? Muito bem. Nós vivemos em um tempo onde tudo é rápido, né? Tudo é imediato, né? E muitas vezes tudo é descartável. Hoje não tem mais nem assistência muitas vezes, ou não compensa, às vezes, você levar um aparelho, um objeto para conserto, porque ele é descartável, né? Quebrou, joga fora. Teve um problema, joga fora. Muitas relações começam como um clique, né? E termina sem explicação. Mas fulano, aquele casal, eles casaram, mas já não tem explicação, né? Hoje, por exemplo, dizer eu quero me casar, eu quero construir uma família, parece até, para muitos, algo fora de moda. Algo que não... fora de moda, né? O sociólogo chamado Zygmunt Bauman, acho que é esse o nome, a tradução, ele descreveu o nosso tempo como uma modernidade líquida. Ou seja, um tempo em que nada permanece sólido por muito tempo, logo se dissolve. É aquele gelo que logo se dilui, onde tudo é fluido, é instável e facilmente substituível. Esse sociólogo foi o que ele escreveu, falou sobre isso, né? O grande problema é que isso também atingiu os relacionamentos. Ou seja, nós vivemos então o que podemos chamar de casamentos em tempos líquidos, né? O que é isso? São casamentos, são relações marcadas pela fragilidade. Não tem firmeza, né? Não tem fortalecimento, né? São casamentos, ou seja, pela facilidade de conexão e pela busca constante por satisfação imediata. Esse tipo de casamento, né?
Relações marcadas pela facilidade de conexão, a conversa, o diálogo e também pela busca constante da satisfação imediata. Aquele momento, viver aquele momento, né? Hoje, muitos preferem conexões rápidas em vez de compromissos profundos. Não, só o momento, vivemos a vida, ele vive a vida dele, eu vivo a minha, e nós se juntamos, né? Relacionamentos se tornaram mais fáceis de começar, mas muito mais fácil de sustentar. Ou seja, muito mais difícil de se sustentar. É fácil de começar, agora difícil de permanecer. São casamentos em tempo líquido, né? Ou seja, o para sempre passou a ser questionado. Para sempre. E o compromisso muitas vezes é evitado. Não, a gente vê depois, tá, né? Mas aqui está o ponto central, né? Em um mundo onde tudo é descartável, amar com compromisso se tornou um ato de coragem. Aqueles que dizem, eu vou casar, eu vou viver até que a morte nos separe. Isso é um ato de coragem. Veja bem, decidir construir um casamento hoje não é apenas um sonho romântico. É uma escolha intencional, contracultural e profundamente necessária. Por quê? Porque no fundo, apesar de toda essa fluidez, o coração humano continua desejando o mesmo, né? O coração natural, o homem do princípio, da criação como Deus o criou, né? Ele continua desejando amar, ele deseja ser amado, ele deseja compartilhar a vida com alguém, não é só um momento não, e é exatamente sobre isso que vou falar hoje, que estou falando hoje, né? Veja bem, no mundo atual, estamos vivendo uma mudança silenciosa. Cada vez mais pessoas adiam o casamento, né? Mais pessoas evitam compromisso. Não, você lá e eu cá. Cada vez mais pessoas priorizam projetos individuais. Tempos líquidos, né? E isso, meus amados, não é por acaso, não. A cultura atual ensina primeiro você. Isso é a cultura atual. Não dependa de ninguém. Primeiro você, né? Se não estiver bom, troca. Veja bem, nunca foi tão fácil se conectar com alguém. E também nunca foi tão difícil permanecer com alguém. É a realidade do mundo hoje. Hoje, relações são tratadas como opções e pessoas como substituíveis. Mas o coração humano não mudou, meu querido. Não mudou. O ser humano, ele continua querendo amar. O ser humano, ele continua querendo ser amados, compartilhar a vida. Mas o que acontece é que nós vivemos o que podemos chamar de um cinismo romântico. O amor verdadeiro é, no caso, ridicularizado, o amor verdadeiro é desacreditado, ele é tratado como ingenuidade. É um cinismo romântico. Assumir um relacionamento sério, para muitos, virou motivo de vergonha. Assumir. O mundo ensina você a se proteger, a não se entregar, a não depender de ninguém.
Isso é que o mundo ensina. Mas existe um grande problema nisso. Quem nunca se entrega, nunca experimenta o amor de verdade. Porque o amor é entrega, o amor é renúncia, né? E essa proteção constante gera medo, né? Essa proteção gera distância emocional, solidão. E o mais perigoso, uma solidão que parece liberdade. Esse é o tipo do momento dos casamentos líquidos, em tempo líquido, né? São rápidos, não há compromisso, não há aliança, apenas um contrato, até quando tudo der certo, né? Vamos ao nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos conversando sobre esse assunto casamento em tempos líquidos, né? Bem interessante, bem atual, né? E vamos continuar a nossa conversa, né? Veja bem, casamento não anula. Veja bem, existe uma ideia muito forte hoje, que casamento tira a liberdade. Mas isso não é verdade. O casamento saudável não anula a liberdade, não, ele fortalece. O casamento saudável, ele não anula, ele não destrói sonhos, ele alinha os propósitos. Por isso que a Bíblia diz, lá em Eclesiastes 4:9, que melhor é serem dois do que um. Porque quando um cai, o outro levanta, né? Quando um enfraquece, o outro sustenta. Então não anula. Casamento não é perder liberdade, não. É encontrar alguém para caminhar com propósito, para combinar, né? Apesar dessa cultura, de toda essa cultura, o desejo de amar, ele continua vivo, dessa cultura líquida, né? Veja bem, as pessoas ainda procuram alguém, né? Você nunca viu um casal jovem, sabe que ele tem algum preconceito, alguma coisa, sozinho? Não, sempre ele está procurando alguém, né? Eles procuram ainda, eles querem conexão, eles querem compartilhar a vida, né? E isso não é fraqueza, não, isso é parte da nossa criação, né? Isso é de Deus. É o que a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só, então é natural, né? O homem procurar o seu parceiro, a sua parceira, né? Porque esse desejo de amar não é cultura, não é cultural, não, isso é divino, vem de Deus. E amar, como já falei, é uma decisão, você decide, né? Agora chegamos exatamente ao ponto central. Amar não é apenas sentir. Eu estou sentindo que não. Amar é decidir. Eu decidi amar você. Você é a pessoa da minha vida. E veja bem, no mundo onde tudo é descartável, escolher amar alguém todos os dias, meu querido, é um ato de coragem. É um desafio. Essa cultura sem Deus, né? Sem compromisso, né? Porque amar é, acima de tudo, permanecer quando tudo está difícil. Isso é amar. Amar é você perdoar quando dói, quando está doendo, né? Não é só na alegria e na dor. Amar
é investir quando seria mais fácil desistir. Isso é amar. Louvado seja o nome do Senhor. E lá em 1 Coríntios 13, 7 diz a Bíblia assim, que o amor, ele tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Isso é amor. Isso não é emoção, não. Isso é compromisso, meu amado. É projeto de Deus. Entenda uma coisa, casamento não é invenção humana, não. Não foi. Ele nasceu no coração de Deus. Foi Deus que criou a união, a parceria, a família. Foi Deus, não foi o homem. Isso é uma coisa divina. Quando Deus está no centro, o amor não depende só do sentimento. Não, ele é sustentado pelo propósito. E se você, meu querido, é solteiro, eu digo a você, eu aconselho a você, não tenha medo de amar, não. Não aceite menos do que Deus tem para você. Não. E se você está casado, invista no seu relacionamento, né? Volte ao início, volte ao primeiro amor. Lembre-se do porquê vocês começaram. Por que vocês começaram? Como foi no início, né? E para todos nós, né? Eu diria, amar ainda vale a pena. Eu vou repetir, amar ainda vale a pena. Compromisso ainda vale a pena. Família ainda vale a pena. Concluindo este assunto tão importante, eu diria que em tempos líquidos, onde tudo passa rápido, onde tudo é substituído, amar para sempre, meu querido, não é fraqueza, não é ingenuidade, não, é coragem. Você é corajoso, né? Porque em um mundo que ensina a desistir fácil, Deus nos chama a amar de forma firme. Olhe para cima, olhe para Deus. Não vá na conversa do mundo, o que o mundo ensina, não. Vá no que a palavra de Deus ensina e mostra. Vá na experiência daqueles que vivem um relacionamento firme, né? E que essa seja a nossa oração nesse momento de tanta liquidez. Senhor, fortalece os relacionamentos, cura os corações feridos, né? Restaura o valor do compromisso e nos ensina, Pai, a amar como o Senhor nos amou. Que Deus te abençoe, meu amado, que Deus te ajude, que nesse momento, nesse mundo líquido, você possa realmente superar e realmente abraçar o propósito que Deus colocou na vida do homem, do casal, amar, até que a morte se separe. Estamos chegando ao momento final do nosso programa. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência tão preciosa, mas eu gostaria de orar com você e por você, para que Deus nos abençoe, nos ajude a enfrentar essa fase tão difícil que vive a humanidade nos dias atuais, momentos líquidos, né? Oremos então. Pai de misericórdia, Pai de amor, eu quero te adorar, papai, te agradecer esse momento, Senhor, aqui estamos juntos, reunidos em teu nome. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, abençoa as famílias, os casais, nestes dias tão difíceis, papai, dias trabalhosos, dias de dificuldade, Pai, que os casais, as famílias, eles possam entender, Senhor, o compromisso, Senhor, de viver a dois, o compromisso de estar juntos para sempre. Fica conosco, nos fortalece, nos abençoa, Pai, é que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa.